Nas últimas semanas, nós temos tratado do capítulo 10 do livro de Atos, e nós passamos por 3 mensagens nesse capítulo. A primeira delas nos falava sobre a necessidade de um Salvador. A segunda delas nos falou sobre a necessidade de um Senhor. E a terceira dessas mensagens falou sobre a mensagem que nós pregamos. Então, o capítulo 10 ele nos deu uma visão ampla do que é o Evangelho, do seu efeito, do seu alvo, né? Então, nos mostrou a necessidade de um Salvador, a necessidade de um Senhor e também o conteúdo dessa mensagem que nós pregamos. Hoje nós vamos para o capítulo 11, que vai falar um pouquinho sobre o efeito do que nós vimos no capítulo 10. Eu dei para essa mensagem o título de O Evangelho Vence as Barreiras, mas nós poderíamos também tratar essa mensagem como o efeito que a mensagem que nós pregamos tem ou traz sobre a vida das pessoas. E eu quero te convidar, se você pode, abrir sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Atos, ou se você prefere usar o seu aplicativo, não tem nenhum problema. Se você preferir acompanhar conosco aqui nas telas, também não há nenhuma dificuldade. Então, Atos capítulo 11, a partir do primeiro verso, o texto diz assim, ó: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. E aí nós temos aqui Pedro relatando, né? Eu estava na cidade de Jope, orando, caí em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Verso 10. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Irmãos, olha que interessante o que acontece aqui. No capítulo 10, nós vimos a mesma história que Pedro relata aqui. Deus prepara Pedro, porque Pedro, como um judeu, ainda que agora convertido ao cristianismo, agora cristão, mas ele era um judeu, a sua história, a sua bagagem religiosa era judaica. E ele então tinha todos os elementos da lei de Moisés como verdadeiros para a sua vida. Então Deus o prepara, mostrando que Deus havia rompido essa ideia da lei, que os animais eram separados em puros e impuros. Claro que ali o que
Deus está fazendo é dar a Pedro uma visão sobre as pessoas, não sobre animais. Né? Então, o que Deus está dizendo a Pedro é: Pedro, não existe mais essa divisão entre gentios e judeus, ou seja, aqueles que nasceram judeus e os que nasceram fora do povo judeu. E não tem essa divisão, eu vou salvar tanto um povo quanto o outro, tanto um grupo quanto o outro, eles vão se tornar um único povo, que é o meu povo. Então, isso tudo aconteceu, Pedro está orando e tem essa visão, e em outro lugar, cerca de 60 quilômetros, em Cesareia, você tem um outro homem chamado Cornélio, que também está orando, e Deus diz a ele: olha, envia alguns homens para buscar Pedro, lá em Jope, porque ele tem uma mensagem que vai trazer salvação para sua família. E aí então, ele envia esses homens, assim que Pedro tem essa visão, e orando ali, esses homens chegam, e Pedro vai com eles para Cesareia em busca de conhecer Cornélio e de trazer essa mensagem. Quando chega lá, Cornélio recebe. Cornélio havia preparado uma reunião com muitas pessoas ali da sua família e alguns que trabalhavam com ele, pessoas piedosas. E então Pedro apresenta a mensagem do Evangelho, e enquanto Pedro está apresentando a mensagem do Evangelho, esses homens recebem do Espírito Santo, e então Pedro decide batizá-los, já que eles haviam sido salvos pelo Senhor. E até aí uma história muito bela, porque é a história onde Deus rompe a barreira de um povo físico para um povo espiritual. O povo judeu, ele era primeiramente um povo geograficamente localizado, então era o povo que nascia naquela determinada região de Israel. E agora há uma ruptura com isso, e como a própria mensagem nos ensina, Deus então está de todos os povos reunindo para si um único povo, que não é mais delimitado pela geografia, mas pela fé, pela espiritualidade. Então há uma ruptura dentro daquilo que os judeus criam como povo de Deus. Na verdade, a gente vai entender pelas Escrituras que, apesar de ser um povo geograficamente localizado, sempre foi um povo pela fé. Tanto que Paulo vai dizer que os judeus não são aqueles que foram fisicamente circuncidados, mas que tiveram o coração circuncidado. Aqueles que são descendentes de Abraão, não fisicamente, mas pela fé. Então, a ideia sempre foi que, pela fé, as pessoas se tornassem povo, mas havia uma limitação geográfica nesse povo, tanto que as pessoas que se rendiam a essa lei de Moisés, a essa fé dos judeus, ele passava por rituais para fazer parte do povo judeu a partir daí. Tudo muito bom, muito bonito. Deus então está expandindo a salvação, apresentando a salvação a povos que nunca o serviram, nunca o conheceram, tirando essa limitação geográfica de Israel e ampliando isso para o mundo todo. Mas o que acontece? Olha que interessante, no início do texto que nós lemos, diz que os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. O que acontece? Os outros apóstolos, que não Pedro, que estavam em Jerusalém, outros irmãos, e aqui partido dos circuncisos, não quer dizer que havia uma divisão na igreja. A ideia aqui é que havia um grupo que tinha vindo do judaísmo, e esse era o grupo que basicamente formava a igreja. Não tinha gentios na igreja até então, eram os judeus em Jerusalém que haviam se convertido. E esse grupo, e depois lá na frente, em Atos capítulo 15, nós vamos ver que é necessário fazer um concílio, o concílio de Jerusalém, para que se definisse se era necessário obedecer a lei de Moisés ou não para se tornar cristão, porque havia esse questionamento ainda, era muito inicial tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então tinha um grupo, o grupo dos que vieram do judaísmo, que acreditava que a lei de Moisés ainda fazia parte da vida do cristão. Eles então questionam Pedro. E questionam Pedro, criticam Pedro, dizendo: olha, você se sentou para comer com um incircunciso.
Era muito claro isso para os judeus. Um judeu não comeria com alguém que não era judeu. Por quê? Porque esse homem poderia ser impuro por uma série de qualificações que a lei apresentava para alguém ser puro ou impuro. Ele poderia ser impuro, e quando você estava em contato com alguém impuro, você se tornava impuro. E estando impuro, você não podia participar dos rituais judaicos. Você teria que passar por um período de purificação para depois, então, voltar a servir os rituais judaicos. Para nós, isso não faz tanto sentido hoje, mas isso era a base, a essência da religião em Israel. E esses homens então criticam Pedro. Pedro, você foi estar com homens impuros, você foi estar com homens que não estão ali puros, que não caminham de acordo com a lei de Moisés. E aqui nós temos, irmãos, a primeira das 3 lições que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. A lição é essa: a principal barreira para o evangelho é cultural. Entenda isso, irmãos. A maior objeção para a nossa mensagem não é outra senão o que a pessoa já pensa sobre religião. Cultural aqui é a ideia de uma pressuposição, de pressupostos, de uma ideia já preparada em seu coração, de uma religiosidade já estabelecida em seu coração. O que esses homens, perceba, esses homens não focam no que aconteceu. Salvação, o Espírito Santo foi recebido por esses homens, eles foram batizados, agora são igreja. Nada disso importa para esses homens. O que importa é que Pedro quebrou um elemento cultural, ou um elemento religioso, um elemento que estava no coração deles já. Perceba isso, irmãos, como é forte essa questão da nossa cultura religiosa, daquilo que a gente pensa sobre Deus, daquilo que a gente entende sobre Deus, e como, sem percebermos, isso se manifesta em toda a nossa, todo o nosso julgamento sobre as coisas ao nosso redor, em todo o nosso olhar sobre aquilo que acontece ao nosso redor. Perceba isso, esses homens não se alegram com a salvação, esses homens não louvam a Deus nesse primeiro momento, porque Deus trouxe mais pessoas para o seu povo. Antes, eles questionam Pedro, eles criticam Pedro, porque Pedro esteve com homens impuros, porque Pedro esteve com homens que não compactuavam da mesma realidade de vida que eles compactuavam. Olha que absurdo isso parece, mas não é absurdo, porque o próprio Pedro tinha essa limitação, ou essa barreira cultural. Pedro diz assim, que quando a visão aconteceu, o que Deus falou, mate e come, ele respondeu o quê? Não, Senhor, imagina, eu nunca comi nada impuro. Pedro tinha essa mesma barreira que Deus quebrou. E isso é uma realidade para todos nós, irmãos. Todos nós temos uma barreira cultural para aceitar o Evangelho, ou para aceitá-lo plenamente. Aqui não é uma questão de salvação ou não, a gente está lidando com pessoas salvas aqui. Só com pessoas salvas, não tem ninguém não salvo nessa passagem que nós lemos. Todo mundo aqui é salvo. É chamado de irmãos, e a ideia aqui é de irmãos na fé mesmo, de irmãos que compactuam da mesma fé. Eles foram com Pedro, eles viram, os apóstolos estão lá, todo mundo aqui nesse relato é salvo, ou pelo menos se pressupõe que todos sejam salvos. Nós não estamos falando da aceitação do Evangelho para o não salvo, porque isso quem faz é Deus, é o Espírito Santo que concede a essas pessoas a regeneração, o novo nascimento, concede a fé para que creiam em Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui da aceitação plena da mensagem do Evangelho por aqueles que já foram regenerados pelo Espírito. E pode parecer para nós de que não, se eu sou salvo, eu aceito o Evangelho plenamente. Não é verdade. Nós muitas vezes vamos ser como esses homens, vamos trazer bagagens religiosas, uma ideia pré-concebida sobre quem é Deus. Todos nós criamos em nossa mente uma ideia sobre quem é Deus, e nós queremos que ela seja aplicada à mensagem que nós ouvimos. Então há um conflito entre
o nosso Deus, o Deus que nós criamos em nossa cultura, em nossa mentalidade, e o Deus bíblico que se revela a nós. E esse conflito que existe, nem sempre é um conflito fácil da gente resolver. Ele precisa de outros elementos para serem resolvidos, mas é um conflito que existe. Ou seja, muitas vezes nós estamos rejeitando uma parte da mensagem, ou rejeitando a mensagem do Evangelho, simplesmente porque essa mensagem não se adequa àquilo que nós já cremos sobre Deus. O que Deus faz, o que Deus não faz, como Deus age, como Deus não age, como Deus fala, como Deus não fala. Todas essas pressuposições, todos esses pressupostos que nós temos sobre Deus, eles se refletem na aceitação da mensagem. E todos esses pressupostos fizeram com que esses homens não tivessem uma única palavra sobre a salvação de Cornélio, da sua família e de outras pessoas. Houve um culto na casa de Cornélio, onde Deus trouxe salvação a muita gente. Isso por si só deveria ser motivo de louvor. Isso por si só deveria ser motivo de alegria. Mas não, Pedro é questionado. Por quê? Porque o que Deus fez foge do padrão que eles entendiam que Deus deveria fazer. Vocês já viram situações assim? Nós vemos situações assim o tempo todo, onde a palavra diz alguma coisa sobre Deus e nós entendemos Deus de outra forma. E aí nós não conseguimos aceitar aquilo que está escrito ali por causa dos nossos pressupostos, por causa da bagagem religiosa que nós já temos, por causa da nossa barreira cultural. Então essa é a primeira lição, irmãos. A principal barreira para o Evangelho, para a aceitação plena do Evangelho, é uma barreira cultural, são os nossos pressupostos, a bagagem que a gente traz. A segunda lição, aliás, aqui tem o texto, né? Os versículos 2 e 3, né? Que é o que eu li, que eles estão questionando ali, criticando Pedro. A segunda lição que eu queria compartilhar é que toda experiência deve ser submetida ao teste da palavra de Deus. Perceba aqui, irmãos, olha esse versículo aqui, o versículo 15, ó. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles e sobre como nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Irmãos, Pedro conta o testemunho dele, o relato dele. É interessante que Pedro conta aqui tudo em primeira pessoa, ele detalha. É interessante um detalhe aqui, irmãos, que talvez seja só uma curiosidade, mas talvez tenha alguma coisa a mais. Lucas, por conta da quantidade de informações que ele precisa compartilhar com seus leitores, ele faz tudo muito resumido e ele vai passando de evento a evento sem, na maioria deles, terem grandes detalhes. Mas aqui ele apresenta 2 vezes a mesma história, quando ela acontece e quando Pedro conta. Ele poderia ter simplesmente dito, olha, então Pedro contou a história como aconteceu. Pronto. Mas ele relata exatamente o que Pedro colocou e como Pedro colocou. Mas ele já tinha contado essa história. Isso nos leva a entender que Lucas compreendia que o que aconteceu ali era um ponto-chave no Evangelho. Que a partir dali os gentios receberiam a mensagem, que ali foi um ponto de mudança, de virada radical para o que era a conversão até aquele momento, onde a mensagem estava limitada aos judeus, às sinagogas, aqueles que já conheciam a lei de Moisés, e agora ela iria se expandir para pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, para usar um versículo bíblico. Então, é interessante Lucas relatando isso. E Lucas relata o testemunho. Porém, irmãos, preste atenção nisso. Testemunho não é doutrina. Testemunho não é doutrina. Todo testemunho tem elementos nele que são pessoais de quem os experimenta e que não podem ser replicados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você acordou às 3 da manhã. E aí você
estava preocupado com alguma coisa e entendeu que você estava acordando porque Deus te levou a orar. E aí você orou. E você passou uma semana, todos os dias às 3 da manhã orando. E aí aquilo que você estava colocando em oração se resolveu. É o seu testemunho. E você poderia muito bem vir aqui e dizer, olha irmãos, durante uma semana eu tenho certeza que o Senhor me acordou às 3 da manhã para que eu orasse, e durante uma semana eu orei sobre esses mesmos assuntos e Deus foi gracioso e me atendeu. Maravilha. Não é seu testemunho? Sim. Mas se você dissesse, portanto, irmãos, eu entendo que isso é uma revelação de Deus para a igreja. Todos nós precisamos acordar às 3 da manhã para orar. Não faz sentido. Porque uma coisa é a experiência que você teve. Outra coisa é isso se tornar padrão para todos nós. Por isso que testemunho não é doutrina, testemunho é a sua experiência. Doutrina é aquilo que se encaixa, serve e que abraça todos os cristãos. Por isso que muitas vezes nós aqui, por exemplo, em nossa igreja, não temos muito essa tradição de abrir espaços a testemunho, exatamente porque nós entendemos que o testemunho é uma experiência pessoal. E ela é bela, e ela é sim de bondade de Deus, de graça de Deus, de soberania de Deus, de tudo que Deus fez, mas não é doutrina. Portanto, não esqueça disso, irmãos, toda experiência deve ser submetida ao teste da palavra de Deus. Não só para replicar isso, mas principalmente para crer nisso como verdadeiro. O fato de Pedro ter contado essa história não é suficiente para que Pedro argumentasse, dizendo, está vendo, porque aconteceu é verdade. Porque aconteceu, agora realmente isso é o que acontece com todo mundo. Não, Pedro disse, tendo experimentado isso, eu me lembrei. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que Pedro usa para entender a sua experiência como verdadeira, não é a própria experiência. É o fato da experiência estar conectada à verdade da palavra de Deus. Você entende isso? Olha que interessante, ó. A experiência por si só não trouxe segurança para que Pedro entendesse, e não deveria trazer para que outros entendessem que aquilo era verdadeiro. Mas, quando Pedro pega essa experiência e coloca diante do teste da palavra de Deus, aí ele entende, o que eu vivi é o que a palavra de Deus disse que eu viveria. O que Deus fez aqui é o que Deus disse que faria. Portanto, sim, essa experiência é uma experiência que vem de Deus. Cuidado, irmãos, nós temos muitas experiências sendo contadas. E as experiências têm alguns efeitos, algumas delas, desses testemunhos, nos animam, nos encorajam. Mas muitas delas nos põem para baixo, porque nós nos sentimos o pior dos crentes. Eu já contei para vocês aqui, quando eu fui num evento, onde um grupo grande lá, oraram por esse grupo, e aí de repente eles oraram lá e o camarada soprou e caiu todo mundo, e fiquei só eu e uma outra pessoa de pé. Só nós. E eu me lembro na hora que eu falei, Senhor, tá ruim o negócio pro meu lado mesmo, né? Todo mundo caiu, menos eu. Às vezes a experiência nos faz isso. O camarada conta aqui que está orando sem parar e você diz, meu Deus, para eu fazer meu devocional é um parto todo dia, eu tenho que lutar e é um monte de batalha para conseguir fazer aquilo. E o camarada não, ele está fazendo devocional e passa o dia inteiro pensando. A gente se sente mal, a gente se sente pequeno. Então tome cuidado com essas experiências, porque experiência é o que Deus fez na vida de alguém, particularmente para cumprir um propósito do próprio Deus através daquela experiência, e ela não é medida para você, ela não é régua para você, ela não é padrão para você. Padrão para você é a palavra de Deus. E quando você ouvir um testemunho, para que você possa entendê-lo como um testemunho que vem do Senhor ou não, a régua é simples, são as Escrituras. Por isso que Paulo vai dizer que os bereanos eram mais nobres do que os de Antioquia. Tessalônica. Muito bem, está vendo aí? Isso. Eram mais sábios do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles comparavam tudo que Paulo falava com as Escrituras para ver se era realmente assim. Essa é a nossa régua, irmão.
Nossa régua não é outra senão as Escrituras. Nossa régua não é o pastor que está pregando, não é o sentimento que está no meu coração, não é a experiência de outra pessoa. A minha régua, a sua régua, são as Escrituras. Ela é a régua pela qual nós devemos medir todas as coisas que nós vemos e ouvimos. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo, ou poderemos ser, manipulados por pessoas até de boa intenção. Porque nem tudo aquilo que não vem de Deus é feito com má intenção. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Você vê uma pessoa que está doente, e aí você ama aquela pessoa, você se compadece do que a pessoa está sentindo, ao ponto de você confundir o desejo que você tem dessa pessoa ser curada com Deus dizendo que vai curá-la. Tamanho é o amor, tamanho é a compaixão, tamanho é o desejo que a pessoa se livre daquilo que está fazendo mal a ela. Muitas vezes nós confundimos as duas vozes, a do nosso coração e a voz de Deus. Não é uma confusão feita com má fé, não é uma confusão feita de mau caratismo, é uma confusão feita que provém do amor. Olha só, o amor também provoca esse tipo de confusão em nossos corações muitas vezes. Então, a medida é as Escrituras. Não meça nada relacionado à sua espiritualidade por outra medida. Não meça pelo pastor, não meça pela igreja, não meça pela experiência ou testemunhos de outras pessoas. A régua para a sua vida, para a sua espiritualidade, são as Escrituras. Em último lugar, no Evangelho, a soberania de Deus se sobressai. A gente já falou tanto sobre isso, né, em tantos outros momentos, mas esse é um ponto que nós nunca podemos deixar de mencionar. Porque se você perguntar para qualquer cristão, Deus é soberano? Ele vai dizer sim, Deus é soberano. Mas muitos cristãos vão trazer uma mensagem que nega a soberania, como se nós tivéssemos a capacidade de determinar realidades na nossa vida, determinar futuro, determinar destino, determinar o que quer que seja. Portanto, falar sobre a soberania de Deus, irmãos, por mais que possa parecer algo comum, não é, porque o maior ataque ao evangelho que existe hoje em dia, na minha percepção, é o ataque à soberania de Deus. Porque quando a soberania de Deus é atacada, quem substitui esse lugar é o homem. E é o que nós vemos em muitas músicas, em muitas mensagens. Você já ouviu que você é o ponto fraco de Deus? Você não é o ponto fraco de Deus. Deus não tem pontos fracos, irmãos. Mas essa mensagem vai substituindo a soberania de um Deus sábio, de um Deus que determina o que Ele quer, que sabe o que quer, que decreta a sua vontade, por um Deus que pode mudar de ideia porque você é o ponto fraco, que pode mudar de ideia porque você com a borracha apagou ali o que estava escrito, que pode mudar de ideia porque Deus respeita a sua opinião. O nosso Deus é um Deus soberano, irmãos. O que Ele decretou se estabelecerá, independente de qual seja a vontade dos envolvidos. Existem muitas promessas de Deus que são condicionais. Como, por exemplo, uma das que a igreja gosta bastante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Você vê que ela começa com um se? Mas existem outras coisas que Deus decretou, e na sua soberania Ele decretou, e aquilo se concretizará, independente das circunstâncias ao redor. Irmãos, Deus gerou e está gerando para si um povo. Ninguém pode impedir isso. Deus salvou você. Ninguém pode impedir Deus de completar essa obra. Deus te tornou filho. Ninguém pode mudar essa condição de você. Deus é soberano. E no Evangelho, a soberania de Deus se sobressai. E todo questionamento ao Evangelho é vencido a partir da ideia de soberania de Deus. Olha que interessante esse texto. Se, pois, Deus
lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções. Ouvindo o quê? Que Pedro entendeu que Deus foi soberano no seu agir. Porque Deus não se submete a pressupostos humanos. Deus não se submete a desejos humanos. Deus não se submete às ideias pré-concebidas que nós temos sobre quem Ele é ou como Ele faz. Ele não se submete a nada disso. É a ideia do Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo muito rico nesse sentido. Porque se amotinam os reis, porque se amotinam as nações e os reis planejam em vão, dizendo, olha, vamos prendê-lo, vamos acorrentá-lo, como se pudessem de alguma forma impedir Deus de agir. E aí o salmista diz, dos altos céus Deus se ri deles. Olha que coisa bela, irmãos. O Salmo 2 ele vai mostrar que os homens sempre tentarão fazer com que a soberania de Deus não prevaleça. Mas Deus sempre na sua soberania prevalecerá. Porque isso é soberania, irmãos. Não é soberania se não houver uma decisão onde nenhum outro fator externo pode influenciar. Se qualquer fator externo pode influenciar, mudar ou impedir, não é soberania. Só é soberania quando há uma ordem que não pode ser impedida. Um bom exemplo disso é você na sua casa. Quando você era criança, que seus pais diziam assim, você vai comer. Isso chama soberania, você comia. Você vai tomar banho e vai dormir agora. Isso chama soberania. Desliga essa televisão agora. O nome disso é soberania. Há um desejo de lutar contra. Há até uma tentativa, mas mãe, mas pai. Eu falei agora. Pronto. São exemplos de soberania ainda que muito limitados, né? Agora, você imagina, irmãos, Deus dizendo que vai fazer alguma coisa e o homem dizendo, não, você não vai. Quando um dos apóstolos, o próprio Pedro, disse isso para Jesus, Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, que não quer que eu faça a vontade do meu Pai. Sempre será a voz de Satanás, a voz que luta contra a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus, ela sempre se sobressai na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Pedro vai dizer, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Deus deu o Espírito Santo, que havia sido prometido aos que creem. O que ele está dizendo aqui é o mesmo dom que nos dera. Qual é o dom? O dom do Espírito Santo. Então, como Deus deu aos apóstolos ou aos primeiros discípulos o Espírito Santo como promessa, como cumprimento da promessa, Deus deu o Espírito Santo àqueles que creram ali também. Então Pedro só pôde entender que Deus, na sua soberania, decidiu salvá-los. Quem sou eu para dizer o contrário? É o que Pedro está dizendo. E o texto termina assim, irmãos. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eu só quero fazer um parênteses aqui antes de falar sobre essa parte final. Olha o que esses homens dizem, ó. Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Sabe, irmãos, nós achamos muitas vezes que arrependimento é algo que nós decidimos ter. E não é. Arrependimento é algo que o próprio Senhor nos concede. Por isso a nossa oração precisa ser, Senhor, me conduza ao arrependimento. Me ajuda a me arrepender dos meus pecados, me leva a esse arrependimento. Porque é uma tolice nossa achar que nós vamos analisar friamente alguma coisa e nos arrepender por nós mesmos daquilo que foi feito. O que nós conseguimos por nós mesmos normalmente é um remorso. Fui pego, agora eu lamento muito, mas não lamento o que eu fiz, lamento por ter sido pego.
Agora, arrependimento, no formato bíblico, ele é uma mudança de rumo, é uma metanoia, né? Você muda a mente, tem uma transformação de mente, você está indo numa direção e vai para outra, é essa a ideia da palavra. E quando você se arrepende porque Deus te conduziu a esse momento, a essa compreensão. Por isso que a fé e o arrependimento são dons de Deus. Deus nos concede. Mas fechando parênteses aqui, para a gente encerrar, olha que interessante. Só para a gente repassar aqui rapidinho. Havia uma barreira para o evangelho, os cristãos tinham uma barreira. Essa barreira era cultural, as ideias pré-concebidas e os pressupostos. E aí então Pedro conta o seu testemunho, mas o seu testemunho é medido pela régua do evangelho. O seu testemunho é submetido ao teste da palavra de Deus. Deus havia dito e é isso que acontece. Por isso eu criei. Não porque eu vivi uma experiência, mas porque essa experiência tinha conexão com a palavra de Deus. Por fim, nessa mensagem, Pedro diz, olha, o que me levou a me submeter a essa mudança radical foi o fato de que Deus é soberano e Ele usou sua soberania para salvar um povo que nós nem pensávamos em salvação para eles. E aí, esses homens então não mais questionam. As objeções cessam, porque o evangelho foi apresentado, porque a verdade de Deus foi apresentada, porque a ação de Deus foi apresentada, as objeções cessam, e essas objeções, lembra que lá no início, a palavra diz que os homens criticavam, agora já não há mais crítica, agora há louvor a Deus. Sabe, irmãos, só o evangelho é que conduz a uma transformação de mente como essa. Só o evangelho leva os homens presos por um elemento cultural a abrirem mão dele e agora caminharem em louvor a Deus pelo que Deus fez, pela salvação que Deus trouxe. Aquilo que lá no início eu falei, olha, ninguém menciona a salvação, ninguém se importa com o fato de Deus ter chamado outras pessoas para a salvação, agora está acontecendo, porque a barreira cultural foi vencida. E o evangelho faz isso, irmãos, ele vai rompendo todas as barreiras que se propõem a impedi-lo de avançar. O evangelho vai vencendo essas barreiras, e aqui ela vence a principal delas, que é a barreira cultural, a barreira dos pressupostos. E aí eles louvam a Deus e dizem, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Esse momento foi um divisor de águas para a igreja cristã. A igreja cristã até então se dedicava a evangelizar os judeus. Estava muito ligada aos judeus. Mas a partir desse momento, ela vai se expandir, vai abrir inclusive espaço para que Paulo seja o apóstolo aos gentios, e os gentios vão sendo alcançados, até que o final do ministério apostólico, no final do ministério apostólico, muitas localidades tinham sido evangelizadas e muitas igrejas haviam sido plantadas. Portanto, irmãos, essa mensagem é uma mensagem de lembrança de que sim, há um questionamento ao que Deus faz, porque existem esses elementos culturais à nossa volta. É uma lembrança de que nós também carregamos esses elementos culturais, então nós precisamos estar atentos para que esses elementos não nos impeçam de experimentar o que Deus está propondo, mas que também uma mensagem centrada na soberania de Deus, uma mensagem centrada nas Escrituras, nós darmos a experiência, ao testemunho, o devido lugar, não o lugar de destaque, mas o lugar de submisso à palavra de Deus, apenas como encorajamento, como uma forma de mostrar que Deus realmente tem feito coisas grandes, vai levar a uma mudança de mentalidade. Não é testemunhar que leva a mudança de mentalidade. É o fato de que a soberania de Deus é vista, a ação de Deus é compreendida, e aí sim a mentalidade é transformada. E as pessoas saem da crítica para o louvor a Deus pelas grandes coisas que Deus fez. Amém? Com isso, irmãos, a gente termina essa parte.
onde Pedro tem ali esse primeiro momento do seu ministério, e daqui para frente nós vamos ver que a igreja vai avançar, ela vai chegar em Antioquia, ela vai chegar em muitos outros lugares. Paulo depois vai fazer suas viagens missionárias. Uma expansão enorme acontece depois desse episódio. É claro, eles vão ter que tratar esse elemento cultural, ele é tão forte que eles vão ter que tratar de novo no capítulo 15, lá no Concílio de Jerusalém, para definir aí, de uma vez por todas, eles definem que o cristão não precisa seguir a lei de Moisés para se tornar cristão, e aí a coisa flui com um pouquinho mais de tranquilidade. Porém, esse momento é um momento chave. Por quê? Porque estava em jogo a aceitação plena do Evangelho. E essa aceitação plena está em jogo todos os dias na nossa vida, quando nós deixamos os elementos pessoais, culturais e pessoais, se sobreporem àquilo que é de verdade o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem do Senhor, a qual nós nos submetemos. Não é uma mensagem do Senhor que nós adaptamos de acordo com a nossa compreensão. Não, nós nos submetemos à verdade das Escrituras para a glória de Deus.